Irmãos e irmãs da fé, irmãos que estão nos ouvindo e assistindo dentro dos seus lares ou em outros lugares. Hoje toda a liturgia vai falar sobre, como eu disse no início, sobre a necessidade que nós temos que sempre rezar. É rezando que nós conquistamos muitas coisas. É rezamos que tudo pode acontecer de bom na nossa vida. Porque sem reza não adianta nada. Não adianta nada você pedir a Deus se você não faz a sua parte. Se você não pede intercessão a Deus, né? Isso é importante dentro da nossa vida. Temos que sempre ter um intercessor. Aqui a nossa paróquia é São João Batista, né? E também rezamos por Nossa Senhora dos Navegantes. São intercessores. E é importante nós termos se apegar nisso, porque na primeira leitura do livro do Êxodo, né, que é a saída, o que Moisés disse a Josué, né? Você vai lá guerrear, porque no Antigo Testamento o Deus era o Deus dos exércitos. Depois Jesus mostrou para todas as pessoas no Novo Testamento que Deus é um Deus de misericórdia. Mas Moisés disse: olha, eu, Arão e Hur, nós vamos subir no monte, né? Eu com meu cajado, enquanto você vai lá guerrear. Eu estarei lá no monte intercedendo por você, junto ao Pai, o Deus dos exércitos, para que você ganhe a guerra, né? Por isso que é importante a necessidade de... Ele fala aqui, quando ele cansava, né, que ele abaixava o braço, ele começava a perder a guerra. Por quê? Porque nós temos que ser firmes dentro da nossa oração. Se a gente fraquejar, nós não vamos conseguir nada. Se a gente não ser firme na oração, se você tem um propósito, né, não quebre. Você tem que ser firme na oração e tem que ter esperança também, né? No texto deixa bem claro, né, a atitude de Moisés, Arão e Hur lá em cima, né, que tem que colocar até o ajudaram para não ficar com o braço cansado, né, para que Deus percebesse e Josué vencesse a guerra. Mas para vencer a guerra, nós precisamos do quê? De um aliado que é Deus. Quantas vezes nós queremos algumas coisas e falamos assim, nós temos mania de dizer assim: o que eu fiz para Deus? Não é essa palavra que a gente tem que falar para Deus. O que eu não fiz para Deus. Aí está a resposta. O que você não fez? Você não pediu ajuda, você não rezou, você não pediu intercessão. Não adianta nada você falar: eu vou fazer uma prova, vou fazer tal coisa, e você não faz a sua parte. Você só lembra de Deus num batizado, quando tem festa, quando tem um casamento, quando é 7º dia. Não adianta nada. Você está até sempre em contato com esse Deus da vida, esse Deus que se faz presente em nós. É esse Deus que nós devemos pedir sempre e não perder a esperança, e sempre rezar. Quando você vai deitar, quando você levanta, quando você vai viajar, quando você volta, tudo, faz uma pequena oração, intercede a Deus.
Converse com Deus. Jesus, toda vez que ia fazer uma atitude dentro da sua vida, ele subia ao monte e ficava rezando com o Pai, conversando com o Pai de madrugada para ele fazer algo dentro da sua vida, né? Toda vez que ele ia tomar uma decisão, ele falava com o Pai, ele pedia intercessão. Por que não fazemos o mesmo? Por que muitas vezes nós reclamamos? Por que o mundo está assim, a sociedade está sem Deus hoje? Porque não reza. Acho que Deus parece um banco 24 horas, né? Só vai quando precisa. É por isso que o salmista, ele deixa bem claro, né? No refrão que ele diz: do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. É Deus que sempre vê o nosso socorro. Você não pode esperar de ninguém na sua vida. O único que pode socorrer de verdade é Deus. Esse Deus que fez o céu e a terra, esse Deus que é nosso Pai, que é um Deus sopro de vida, é esse Deus importante. Esse Deus que nós devemos sempre agradecê-lo por tudo de bom que nós temos dentro da nossa vida. E é por isso que Jesus, no Evangelho, ele diz assim: eu vou contar uma parábola para vocês. Por quê? Para mostrar para vocês que ele diz a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Jesus está falando para nós. Nós temos que rezar, a necessidade de rezar sempre e nunca desistir de rezar. Não importa se Deus ainda não deu a graça para mim, eu tenho que ter esperança, eu tenho que acreditar que Deus pode fazer a diferença na nossa vida, senão não adianta. Aí ele contou a história do juiz que não temia Deus e não temia pessoa nenhuma, e a viúva que era excluída da sociedade já, né? A viúva naquela época pedia ao marido, ela perdia tudo. Se bobeasse, era até se o marido devesse alguma coisa, ela também seria vendida. E ela, o que ela fez? Ela rezava bastante todos os dias para conseguisse a graça, que o juiz pudesse fazer a graça dentro da sua vida, que era necessário. No entanto, o juiz, achando que não foi pela reza, que ele nem imaginava, ele diz: eu vou fazer justiça para essa mulher, que não aguento mais. E ele fez justiça. Ele fez justiça porque da oração da mulher, a reza da viúva que foi forte, que intercedeu, pediu a Deus, e Deus fez com que o juiz fizesse justiça na vida dela. Por isso que Jesus disse: vou mostrar para vocês uma situação para você rezar sempre e nunca desistir. A viúva nunca desistiu, ela sempre foi firme, pedindo a Deus, agradecendo a Deus, até que ela conseguiu, mostrando que Deus vem em nosso socorro, como diz o refrão do Salmo. Só que para isso nós devemos fazer sempre a nossa parte. E disse assim: olha, e Deus vem, será que Ele não vem? Que todas as pessoas de noite gritam por Ele? Será que Deus vai deixar as pessoas ficar falando? Pelo contrário, Deus vai sempre estar presente na vida das pessoas e fazer tudo aquilo que ela pedir. Mas para isso ela precisa ter essa esperança e rezar sempre. E o texto e o versículo 8 que é interessante.
que ele diz: mas o Filho do Homem, quando vier, na parousia, na segunda vez, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? O que vocês acham? Será que ele vai, quando ele voltar, e vai ter fé sobre a terra? Se ele viesse hoje, do jeito que estão as coisas, será que não matariam ele outra vez? Do jeito que está hoje as coisas, as pessoas não estão acreditando em nada, acreditam mais na mentira do que na verdade, que as pessoas se acham donas do mundo, acham donas das pessoas, da sociedade. São perguntas que nós devemos respondê-las. Será que Jesus viesse hoje, ele encontrará fé? Podia até encontrar fé, as pessoas acreditam, mas mesmo assim, talvez ainda ele se sentisse ameaçado, pelo jeito dele de falar, pelo jeito dele de apontar o dedo, Então são coisas importantes para nós dentro da nossa vida, Por isso que a intercessão é importante. E daí Paulo, quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, ele deixa uma coisa bem clara, não só para ele, como para todos nós que estamos aqui reunidos: permanece firme naquilo que você aprendeu e aceite como verdade, tu sabes de quem você aprendeu. Nós temos que ser firme, que nós aprendemos lá em casa, que a primeira catequese é o pai que dá, a mãe que dá, não é a igreja, é a família. Nós devemos lembrar de tudo isso, e nós aprendemos bem. E o mais importante, desde a infância você conhece a Sagrada Escritura, ou seja, nós temos contato hoje com a Sagrada Escritura, com a Bíblia. Todos nós temos em casa. Nós sabemos quem é Deus. Agora, se eu não pego a Sagrada Escritura, aí já é outro 500. Se eu não pego a Sagrada Escritura para ler a palavra de Deus, aí já é difícil. Todos nós temos, E diz ele, ela tem o poder de te comunicar a sabedoria, a Sagrada Escritura, a Bíblia, que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Não adianta deixar a Bíblia como na estante lá, como nada, aberta no Salmo 22, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não adianta. Nós temos que lê-la. Ali nós vamos aprender quem é Deus, É cheio de sabedoria, é cheio de ensinamentos, Ele diz, essa leitura é muito bonita, porque ele diz assim para Timóteo: e para nós, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Então Paulo fala para Timóteo e para nós: olha, qual a importância da Sagrada Bíblia tem na nossa vida. E às vezes nós estamos em casa e nós somos capazes de folhear ela, Alguns ainda brincam, Vou ver que a Bíblia tem para mim hoje, e abre em qualquer página. E se fala que você vai morrer aí? É complicado isso, é complicado. A Bíblia tem que ser lida, estudada, fazer a lexo divina, que você ler várias vezes e fechar a Bíblia e ficar pensando em toda aquela palavra de Deus dentro da nossa vida, São coisas importantes.
Por isso que ele diz, olha, proclama a palavra. Nós temos que falar para as pessoas, nós somos missionários. Insiste por turno ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Às vezes o padre fala algumas coisas, as pessoas não gostam, mas é o trabalho nosso, da doutrina, de aconselho, de repreender muitas vezes, para as pessoas perceberem a importância que tem Deus na nossa vida, a importância que nós temos que rezar, a importância que nós devemos amar as pessoas. São coisas de Deus em nós. E se eu quero que algo aconteça na minha vida e na vida das pessoas, é a oração. A oração é muito importante dentro da vida de cada um de nós. É na oração que nós conquistamos muitas coisas. É o contato com Deus que nós podemos ganhar sempre mais vida diante de Deus. Então vamos, nos inspirar nessa reza sempre à luz da palavra de Deus que nós temos em casa. Basta pegá-la e ler, que é muito importante na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Juntos, creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e